Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que você gosta de fazer nas viagens que você faz? E para onde você gosta de ir? E para qual grande lugar você gostaria de fazer uma viagem? Esta é a lição número 7 da classe de adolescentes, a segunda viagem missionária. Os louvores sugeridos: 16, 63 e 93. Quem não gosta de viajar, né? Viajar é sempre bom dar uma recarregada nas baterias, né? E o que fazer nos momentos de viagem? E durante a viagem pode ocorrer alguns contratempos? É sobre esse negócio que eu vou falar com você na aula de hoje. E o que aconteceu nas viagens do apóstolo Paulo? E deu certo nas viagens de Paulo? E se deu certo, por que deu certo? Eu vou falar para você na aula de hoje. A mensagem: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Atos capítulo 15, versículo 36, a parte B. Aproveita e deixa aqui no comentário para qual lugar você gostaria de fazer uma viagem dos sonhos. Vamos descobrir. Depois de ter participado do debate teológico em Jerusalém, o apóstolo Paulo planejou visitar as igrejas que ele havia fundado na primeira viagem. Observe que depois de ter participado do debate teológico, é muito interessante um debate teológico, falar sobre a palavra. Quando se fala a respeito da teologia, muitas pessoas falam contra a teologia, que a letra mata, né? Usa até um texto, né, do lado de 2 Coríntios 3,6 que fala, né? Que a letra mata e o espírito vivifica. Bom, em primeiro lugar, precisamos compreender que ali, quando o apóstolo Paulo fala que a letra mata, ele está falando da lei. A lei mata. A lei mandava apedrejar, lembra? A mulher que foi pega no ato de adultério. O que a lei mandava fazer? Mandava matar, mas Jesus salvou a mulher. Por quê? Porque o Espírito vivifica e o Espírito do Senhor está sobre Cristo. Então, ali não está falando contra a questão teológica, não está falando contra você estudar a palavra. O que o texto ali estava referindo é sobre a questão de lei. Então é importante que nós estudemos a palavra teologicamente. Qual é a diferença prática? A teologia é um conhecimento bíblico mais aprofundado. Por exemplo, Salmos 23 nos diz o quê? Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso aqui é uma questão superficial, é o que está no texto. Mas aí começa a entrar a questão teológica. O que é a teologia nesse ponto? Saber quem escreveu o texto, no caso, Davi. O que Davi era? Davi era pastor. Então, se Davi era pastor e ele estava falando que o Senhor era o pastor dele, então ele pode falar de profundidade porque ele conhece o que é ser pastor. Aí você começa a entender que se o Senhor é o meu pastor, então antes de ser meu pastor, ele é o meu Senhor. Então, e ele não me faltará, né? É bom deixar isso bem claro, né? Que no texto original, o Salmos 23 diz o seguinte, no original: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Ou seja, quem não vai me faltar é o Senhor que não falta. Então, veja que aqui a teologia, ela aprofunda o texto, ela mostra mais o texto, ela deixa o texto mais compreensível. Isso é teologia. Desculpa. Então, veja que algumas vezes as pessoas falam contra a teologia, mas a teologia é algo bom, é saudável para a nossa vida espiritual. Então, depois que o apóstolo Paulo teve esse debate teológico, que aqui no caso do debate, o que é? É quando um texto fala uma coisa, você entende uma coisa e eu entendo uma outra coisa. Aí nós vamos conversar a respeito do assunto. Então nós temos o que aqui? Um debate teológico, porque eu penso de uma forma, teologicamente falando, da palavra, e você de uma outra forma. Então aqui entra a questão teológica. Então, depois que ele teve esse debate teológico sobre questões bíblicas, claro, o que aconteceu? Ele pensou e planejou, né, visitar as igrejas por onde ele já havia fundado as igrejas. É muito importante rever os amigos. Quem não gosta de rever os amigos? Você certamente fez alguma viagem, alguma vez na vida, e se não fez, ainda acontecerá de você fazer uma viagem para um determinado lugar, você fazer bons amigos lá, e depois de um tempo você querer voltar lá para revê-los. Isso é extremamente natural e saudável. É exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele desejou voltar para ver os velhos
amigos das igrejas que ele fundou. Hora de aprender. Então, Paulo decidiu que era hora de fazer outra viagem missionária, a fim de visitar as igrejas por onde haviam passado na primeira viagem. Então, observa que ele vai rever os amigos por onde ele já havia passado. Entretanto, é uma outra viagem missionária, ou seja, ele não vai somente lá para passear, ele vai para fazer missões. E é muito importante você, porventura, ter um chamado de missões ou por alguma razão você vai fazer uma viagem missionária com alguém, você vai caminhar com essa pessoa. É interessante notarmos que quando nós vamos fazer uma viagem missionária, nós podemos tirar fotos do lugar, claro, podemos curtir o lugar, né? Dependendo do lugar e tal. Mas não é o foco. O foco é missões. Por exemplo, vem aí as Olimpíadas de Paris. Quem não quer ir para Paris? Mas os atletas, de modo geral, é claro que eles vão tirar muitas fotos lá em Paris, eles vão ver o Museu do Louvre, né, que é o museu mais visitado do mundo, inclusive a França é o país mais visitado do mundo. Entretanto, o foco deles não é passear. O foco, o que é? É trazer medalhas, é fazer a questão ali do esporte. Então, o que isso quer dizer para nós? Isso é a missão do atleta. A missão do atleta é vencer. E depois, é claro, ele vai passear. Para nós também. Só que ao invés de nós vencermos a questão de uma questão esportista, né, esportiva, nós vamos fazer missões. Então, se você vai a um lugar fazer missões, você precisa ir focado. Você pode rever os amigos que você deixou lá, você pode tirar fotos do lugar, você pode curtir o lugar, mas isso não é a sua prioridade. A sua prioridade é fazer missões, é ganhar pessoas para o reino dos céus. A rota da segunda viagem. Barnabé queria dar uma nova oportunidade para ele e desejava levar João nesta viagem. No caso aqui, João Marcos, né? Paulo discordou fortemente. Por isso, a dupla se separou. Então, Barnabé seguiu em viagem e navegou para Chipre, que é lá no Oriente Médio, né? Com João. E Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. Olha que uma coisa que interessante que acontece nesse ponto. Barnabé queria ir para uma outra oportunidade para uma pessoa que já tinha abandonado o barco. Então, João Marcos tinha abandonado o barco, então ele desistiu da viagem, não foi isso? Agora, o que acontece? Barnabé quer dar uma outra oportunidade para ele. Barnabé acredita que se der uma outra oportunidade, ele vai ser útil na obra. E quantas vezes nós temos feito exatamente o contrário? Uma pessoa desiste a primeira vez, então a gente não quer nem chamar mais, a gente já desiste da pessoa. Aqui vemos que Barnabé não desistiu de Marcos, ele chamou ele para fazer a questão de missões. E olha que questão interessante, Paulo discordou fortemente. Agora você vê, um homem de Deus, no caso o apóstolo Paulo, discordou de uma ideia boa. Veja que situação, né? Então, e a princípio, Paulo estava certo, porque verdadeiramente ele deixou furo na primeira viagem, então certamente vai deixar furo na segunda viagem também, né? Então essa de repente seria o pensamento do apóstolo Paulo. Mas veja que ele discordou fortemente e por isso a dupla se separou. Parece ser uma coisa ruim, né? Mas não foi ruim, foi bom. Por que foi bom essa separação? Então veja, nós vemos aqui dois pontos importantes. Dois homens de Deus, que poderiam ser duas mulheres de Deus também da mesma forma. Dois homens de Deus discordando de uma questão da obra. O que isso traz para nós? Muitas vezes nós discordaremos de questões mesmo sendo da obra. Mesmo envolvidos na obra, nós discordaremos de pessoas, de situações. Mas ele é muito meu amigo, mas eu discordo de você. Então isso é importante. Então veja que Barnabé seguiu em viagem para Chipre, que era lá no Oriente Médio, com João. E Paulo seguiu seu plano na companhia de Silas. E o que aconteceu? Paulo e Silas saíram da Antioquia da Síria e cruzaram a Ásia Menor. Então, depois seguiram lá para a Europa e tal. Então, o que acontece? Um ficou no Oriente Médio e o outro foi para a Europa. O que isso quer dizer para nós? O Evangelho expandiu para os dois lados. Então, o que parecia algo ruim, na verdade, foi uma coisa boa, porque fez com que o Evangelho crescesse mais rápido ainda. Porque, por exemplo,
Se você vai com 4 pessoas para um determinado lugar para fazer missões, vamos colocar aqui numa cidade. Aí vocês, por alguma razão, discordam. Então você vai para uma cidade com um amigo seu e os outros 2 que estavam com você vai para outra cidade. Ou seja, vocês vão evangelizar 2 cidades ao mesmo tempo. Então o que parecia ser ruim, na verdade, foi bom. E mais uma vez, entra naquela questão da uma discordância, né? Nem sempre nós vamos nos acordar, nem sempre nós estaremos em acordo. Por exemplo, algumas vezes eu falo algumas coisas aqui e algumas pessoas discordam. Isso é saudável, isso é bom. Então, se porventura eu falar alguma coisa aqui e você discordar, você tem total liberdade para deixar o seu comentário aqui e dizer para mim por que você discorda, me dar um versículo bíblico por que você discorda do que eu estou dizendo. Por que isso é importante? Porque você aprende comigo e eu aprendo com você. É muito importante, esse é um debate teológico saudável. Porque não é aqui não é o debate de quem tem a razão. Aqui o debate é a questão do agregar valores, agregar conhecimento. Porque muitas vezes as pessoas, todos querem, né, de uma certa forma, ter razão em alguma coisa. Né? Mas o importante na vida não é ter razão. O importante na vida é o aprendizado. E daí se eu tenho uma razão sobre um texto, por exemplo, e você não? Eu fico cheio da minha razão e você tem um ponto interessante, mas eu não olho para o teu ponto porque eu estou cheio de razão, eu estou coberto de razão, então eu não quero saber o seu ponto. O que acontece? Acontece que você tem o teu ponto de vista e você tem o meu porque eu falei para você. Então você tem 2 pontos de vista sobre o mesmo assunto. Eu continuo tendo apenas um, o meu, eu não tenho o teu. Então eu deixo de ganhar o conhecimento. Então o importante não é ter razão, o importante é ter conhecimento, aumentar o conhecimento que se tem. Então, à medida que há um debate, há uma conversa, um respeitando o ponto de vista do outro, o que temos aqui? Crescimento. Agora, é claro que não vamos falar sobre a questão das heresias, né? A heresia não tem nem cabimento de um debate. A heresia, nós nem debatemos uma heresia. Se é uma heresia, a gente deixa para lá. Agora, na questão bíblica, né, verdadeiramente, temos, por exemplo, um caso clássico, né, que é a questão do arminiano e o calvinista. São 2 linhas teológicas que vão, até Jesus voltar, eles vão ficar debatendo para ver quem é que tem razão. Então, há uma questão de debate que é saudável, porque um cresce com o conhecimento do outro. Agora, se a pessoa começa a ficar na questão do eu tenho razão e você está errado, é uma questão que a pessoa que fala que eu tenho razão acaba perdendo, né? Igual aquela questão do número 9. Eu acho muito interessante aquela colocação que as pessoas põem o número 9, de um lado, a pessoa fica de um lado e outra pessoa fica do outro lado do número. Então, para um vai aparecer um 9 e para o outro vai aparecer 6. E ambos estarão corretos. Então, veja que uma questão pode ter 2 soluções. Podem ter 2 respostas e as 2 respostas estarem corretas. Portanto, quando alguém vier conversar com você sobre a questão bíblica, sempre dá aquela questão da oportunidade da pessoa falar, da pessoa discordar de você. Quanto mais as pessoas discordarem com você, mais você aprende. Até porque você pode você pode ter aprendido errado. Então você aprende errado, acha que está certo, você nunca quer debater com ninguém, então você acaba crescendo com aquele ponto de vista completamente equivocado. Então o importante não é ter razão, o importante é aumentar o conhecimento. Mudança de planos. O apóstolo foi até a Câmara Municipal de Atenas para pregar. Paulo, sábio e dirigido pelo Espírito Santo, adaptou a pregação do Evangelho a uma linguagem que seus ouvintes filósofos iriam entender. Paulo explicou que a mensagem do Evangelho é sobre o Deus desconhecido, que se torna conhecido por meio de Jesus Cristo. Alguns não-judeus creram. Olha que estratégia interessante. O apóstolo Paulo foi até a Câmara Municipal para pregar a palavra. Então veja que nós temos aqui 2 pontos importantes. Primeiro, por quê? Porque Paulo era sábio, ele era entendido, ele tinha conhecimento de lei, ele tinha conhecimento de idiomas, ele tinha conhecimento da palavra, então ele era um homem sábio. Mas mais importante do que isso é que ele era dirigido pelo Espírito Santo. Então havia aqui em Atenas uma questão de um lugar chamado ao Deus desconhecido. Era um lugar, vou te dar um exemplo, eles tinham uma questão que era assim, vários deuses,
como se fosse numa parede, por exemplo, numa prateleira de deuses. Aí cada um chegava ali e adorava o Deus que era o seu. Mas tinham lá, eles tinham medo de fazer uma questão de esquecer um Deus de alguém. E eles não queriam fazer isso com ninguém, eles queriam que todos tivessem ali uma oportunidade de adorar o seu Deus. Então o que eles faziam? Para não esquecer ninguém, eles puseram o quê? Um espaço lá escrito ao Deus desconhecido. Ou seja, se alguém chega lá falando de um Deus desconhecido, aí tem um lugar ali para você adorar, que ali é um Deus desconhecido. O que Paulo fez? Paulo aproveitou esta brecha ao Deus desconhecido e disse o quê? Ele foi pregar sobre o Deus desconhecido. Quem era? Cristo. Então, ele veio falar sobre o Deus desconhecido, o evangelho do Deus desconhecido, do evangelho que vocês não conhecem, do Deus que vocês não conhecem, do Deus desconhecido. Eu vou falar e vou trazer ele para ele ser conhecido aqui, que é Cristo. E algumas pessoas que não eram judeus creram na palavra. Então, o que isso traz para nós? Estratégia. Nós devemos usar estratégias na hora do evangelismo. Nós precisamos usar o que nós temos naquele momento para falar do evangelho. Muitas vezes podemos usar muitas coisas, muitas situações, né, dependendo da dinâmica. Né? Uma vez eu me lembro que eu estava fazendo o evangelismo e veio um homem fardado. Na verdade era só uma roupa camuflada, né? Não era necessariamente do exército. Eu abordei ele com uma palavra do exército. E ele ficou assim, muito impressionado, porque ele logo se abriu. Por quê? Porque eu falei com uma linguagem do exército. E curioso, eu não servi o exército. Mas como eu tenho pessoas na família que serviam o exército, muitos amigos que serviam o exército, eles sempre falavam comigo de uma forma que o exército fala. Então eu aproveitei a linguagem e falei para aquele moço com uma linguagem do exército. Me parece que ele estava com uma roupa do exército, né, camuflada. Não era uma roupa necessariamente do exército, parecia que era uma roupa do exército para ficar em casa, né? Era algo dessa natureza. Então eu aproveitei, eu vi também que ele estava com corte do exército também, então possivelmente ele realmente era militar. Então eu falei de uma forma militar com ele e ele compreendeu a mensagem. Então quando nós usamos o que temos na hora, mas eu também já passei aperto. Me lembro que eu falando assim, a gente aproveitar as oportunidades, mas eu me lembro que uma vez nós estávamos fazendo um evangelismo, eu estava fazendo um evangelismo com jovens, né? Eu era líder de jovem na época, e eu passei um aperto muito grande porque nós chegamos numa casa e uma pessoa veio uma jovem a nos atender. E quando ela chegou para nós, eu comecei a falar do evangelho para ela não entendia porque ela era surda. Aliás, acho que ela era muda. Acho que ela ouvia, mas ela não falava, acho que era isso. E eu fiquei completamente perdido. Por quê? Porque eu não sabia falar Libras. Olha a oportunidade que eu perdi por não saber me comunicar em Libras, né? Em gestos, né? E eu falei, poxa, que oportunidade que nós perdemos. Dei um folheto para ela e fomos embora. E eu saí dali muito frustrado. Por quê? Porque se eu soubesse a linguagem de sinais, eu poderia ser muito mais útil para aquela jovem, né? E possivelmente o evangelho chegaria naquela casa com muito mais precisão. É bem verdade que Isaías 55:11 nos diz que a palavra do Senhor não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz. Antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Eu sei que de uma forma ou de outra a palavra que eu dei àquela jovem ali, o folheto ou o gesto em si, falou ao coração dela. Mas se eu soubesse a linguagem de sinais, certamente falaria mais. Então, nós precisamos abrir sempre o nosso leque de conhecimento. Usar o que temos na hora. Qual é a estratégia que você tem para falar com alguém? Né? De repente você pode usar até o clube dele, né? Como eu já fiz algumas vezes, né? Ver o clube que a pessoa torce e eu vou e falo de uma forma. Eu não vou usar aqui uma questão mentirosa para falar do evangelho. Eu uso a prática. Se ele torce, eu me lembro que uma vez eu tinha um amigo, eu perdi o amigo já faz um tempo, né? Partiu para a eternidade, e ele torcia para um clube. E eu entendi um pouco do clube e até tinha uma certa simpatia pelo clube. Então, quando eu fui à casa dele, eu comecei a falar dos jogadores do clube. E comecei a falar de uma forma mais futebolística, se é que eu posso dizer assim. E falei do evangelho para ele e ele compreendeu. Em princípio ele não aceitou, não sei se ele aceitou depois disso, porque na bem da verdade ele era espírita,
Então eu tinha assim, muito apego pelo aquele moço, pelo aquele senhor. Era um senhor muito trabalhador, um homem que na verdade eu sempre admirei muito desde quando eu conheci. Então eu queria muito que ele aceitasse a Cristo como Salvador. Então veja que eu usei o que eu tinha, uma estratégia que eu tinha, que era usar a forma de falar de futebol com ele. Então talvez você esteja numa situação que talvez seja uma questão de culinária, por exemplo. Você quer ganhar uma pessoa para Jesus, essa pessoa é muito boa na cozinha. Então você consegue uma forma de falar de uma forma de culinária para aquela pessoa, e você aceita, e essa pessoa aceita Cristo. Por exemplo, Jesus não é o pão da vida? Então você já começa a falar por ali pela questão do pão. O pão não está à mesa? O pão não faz parte da culinária? De forma geral, o pão está na mesa de todo mundo, né? Do pobre e do rico. Então você precisa aprender a lidar com as estratégias que Deus te dá, para que você assim venha ganhar pessoas para o reino dos céus. A sensibilidade espiritual. Muitas vezes as coisas não acontecem como planejado, porque assim Deus desejou. Como lidar com a situação? Ore. É importante ter intimidade com Deus e discernimento para ouvir seu direcionamento e conhecer a sua vontade. Quando nós estamos numa situação que saiu fora do planejado, e aqui é importante notarmos o seguinte: quando você vai fazer algo para Deus, você precisa planejar. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas hoje falam o seguinte: nós não precisamos planejar nada, porque Deus vai fazer a vontade dele. Não é assim que funciona o negócio. Lembra que a Bíblia diz? Tudo tem que ser feito com decência e ordem. Ordem é planejamento, é uma ordem, é uma organização. Então o que você faz? Você faz o seu planejamento para a obra. Se porventura Deus quiser mudar o negócio, ele mudará. Por quê? Porque depende de você planejou corretamente. Mas corretamente aos olhos dos homens. Você até fez para a glória do nome do Senhor. Mas Deus não quer daquele jeito. Deus tem um outro negócio com você. Então ele muda todo o planejamento. Então o que você vai fazer? Bom, você fez o planejamento e a coisa não funcionou, você resta fazer o quê? Vai orar. Você ora. Então o Senhor ele vai te dar uma resposta, porque é importante você ter intimidade com Deus e ter discernimento para ouvir o seu direcionamento e conhecer a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus, o direcionamento de Deus. Se você quer ir para um lugar e Deus quer te mostrar num outro lugar, ele quer te dar uma outra questão. Por exemplo, o que aconteceu com Paulo, né? O plano inicial ter dado errado não foi um problema para Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha intimidade com Deus. Então ele fez o planejamento não funcionou, o que ele fez? Ele foi orar, ele foi buscar o Senhor, e Deus deu o quê? Um direcionamento. E como ele tinha muita intimidade com o Senhor, ele entendeu o direcionamento que Deus estava dando e fez o que tinha que fazer. Portanto, nós devemos ter essa sensibilidade espiritual. Saber que eu planejei corretamente, eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo o que eu precisava fazer, mas eu tenho a sensibilidade de observar que Deus não está naquele negócio. Deus quer um outro negócio, por mais que eu tenha a sinceridade de coração, mas Deus não quer daquela forma. E nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual e até mesmo a maturidade espiritual para compreender que não é do meu jeito, não é a forma que eu quero, é a forma que Deus quer, é do jeito de Deus. Então o que nós fazemos é orar para que o nosso planejamento esteja dentro da vontade de Deus, para assim seguirmos na obra. Agora, se eu planejei, fiz algo para o Senhor e o Senhor não está naquele planejamento, ele vai me dar um outro direcionamento. Agora, cabe a mim ter intimidade com Deus, orar ao Senhor, ter intimidade e discernimento para compreender que aquilo ali não era da forma que ele queria. Então, eu mudo tudo, o Senhor vai me dar uma nova direção para que eu venha fazer a sua obra perfeitamente, com perfeição, né? Fazer algo que verdadeiramente venha glorificar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Conclusão: nos dias de hoje, somos convidados a entregar nossos planos ao Senhor e prestar atenção ao seu direcionamento. Então, o que nós fazemos? Quando você tem um projeto, o que você faz? Qual a melhor forma de você fazer um projeto e esse projeto funcionar? Fez o projeto?
coloque nas mãos de Deus. Se Deus disser para você, não faça, não inventa. Não inventa. Se Deus falou que não, é não. Agora, se Deus te dá, falar para você ir, você vai. Ou se Deus te falar, ó, isso aqui não está bom, você precisa fazer assim, Deus vai te dar um direcionamento. Importante é nós nos entregarmos ao Senhor, os nossos planos ao Senhor. Lembra que a Bíblia diz lá em Salmos 37:5? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No versículo anterior nos diz, deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. O que é deleitar no Senhor? Deleitar no Senhor é ter prazer no Senhor. Deleitar é ter prazer. Ter prazer é deleitar. Então, deleite no Senhor, ou seja, tenha prazer no Senhor. Tenha prazer nas coisas que envolvem o nome do Senhor. Então, quando tem o nome do Senhor, você se envolve, você se deleita, você tem prazer naquele negócio, Deus vai te conceder o desejo do teu coração. Portanto, entregue os seus planos nas mãos do Senhor, porque o Senhor irá fazer com que eles sejam estabelecidos. Lembra de Jó 42:2? Que nos diz que nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Então, se você quer fazer algo para o Senhor, faça segundo as suas forças, segundo aquilo, o teu entendimento, a sua ordem, mas saiba, tenha a sensibilidade que se Deus quiser mudar, você esteja pronto para obedecer a ordem do Senhor. Tenha esse discernimento e se entregue, né, todos os seus projetos nas mãos do Senhor, porque certamente você obterá vitória. Vamos praticar Filipos, Tessalônica, Atenas, Corinto. Número 2, fazedor de barracas. Mas se você quiser falar de uma forma assim mais chiquíssima, fale fazedor de tendas. Fazedor de tendas é mais chique. É chiquíssimo você falar assim. Fala que o apóstolo Paulo não era fazedor de barraca, ele era fazedor de tenda. É a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Mas quando você fala tenda, dá um peso na palavra, né? É aquela questão mais clássica, né? Uma questão mais sofisticada do negócio. Então, que nós venhamos compreender que nessa segunda viagem missionária, as coisas para o apóstolo Paulo e seus amigos, teve um momento que desandou o negócio. A coisa parecia que estava dando errado. Mas por que deu certo? Porque apesar das questões humanas, da questão, por exemplo, de Paulo não ter discordado de Barnabé, por exemplo, eles se separaram ali, né? Mas estavam tudo debaixo da proteção do Senhor, estavam tudo guiados pelo Espírito Santo, estavam guiados, estavam obedecendo a uma ordem divina. Então, por isso que as coisas funcionaram, porque ainda que as coisas comecem mal, ou aconteça alguma coisa no meio do caminho, na sua trajetória, na sua viagem, por exemplo, ainda que alguma coisa dê alguma coisa errada, ou aparentemente errado, saiba que Deus pode consertar todas as questões e fazer daquele erro um grande acerto. Fazer assim como foi com Barnabé e Paulo, né, Silas e João Marcos, que parecia que a separação deles ia ser uma coisa ruim, na verdade foi uma coisa boa. Por quê? Porque duas partes do mundo foram evangelizadas ao mesmo tempo, né? A questão da Europa e a questão ali da Ásia, do Oriente Médio. Então, que nós devemos compreender que quando as coisas desandam, é só colocar nas mãos do Senhor e se orientar pelo que o Espírito Santo vai nos direcionar, e porque certamente assim, fazendo assim, certamente a nossa viagem missionária será numa bênção, ou mesmo a sua viagem, né? Que você de repente uma viagem de férias, mesmo sendo uma viagem de férias, ponha nas mãos do Senhor, olhe ao Senhor antes de sair, e quando chegar no seu destino, ore, na hora de voltar, a mesma forma, ore, viva uma vida de oração, mesmo nos seus momentos de lazer, mesmo nos momentos de férias, né? Ore ao Senhor, busque a Deus, porque certamente a sua viagem será uma bênção para a honra e glória do nome do Senhor e para a alegria do seu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!